Estou lendo um estudo acerca do livro de Miqueias por David J. Clark. Autoria e data. A respeito do próprio Miqueias, não sabemos nada além do que nos é dito em 1.1. O seu nome hebraico é a forma abreviada de Micaías e significa quem é como o Senhor. Ele era natural da cidade Moresete, no planalto de Judá, e, como a própria profecia deixa claro, ele compartilhava das atitudes e do comportamento de cidade pequena dos seus vizinhos em relação à capital e sua descendência. Há diferenças de opinião entre os estudiosos acerca da questão se ele era agricultor e proprietário de terras relativamente abastado, ou se era membro das classes oprimidas e exploradas, cuja causa ele defende com tanta força. Acerca das datas de seu ministério, podemos estabelecer alguns limites elementares, com base em 1.1, mas não temos condições de obter precisão maior. A sua obra não começou antes da ascensão do rei Jotão, cerca de 740 a.C., e não terminou mais tarde do que a morte de Ezequias em 687 a.C. Alguns de seus oráculos parecem claramente associados com a invasão assíria em 701 a.C. E parece provável que a maior parte de suas profecias registradas vem da última quarta parte do século 8 a.C. Tem se tornado algo comum entre os eruditos modernos negar a autoria de Miqueias de diversas partes do livro. Esses pontos de vista estão fundamentados em grande parte em preconcepções acerca de que sentimentos poderiam ou não ser esperados no século 8 a.C. A divergência nos detalhes entre os seus representantes é uma boa demonstração da subjetividade da abordagem. Por outro lado, alguns comentaristas conservadores têm tentado impor ao livro uma unidade artificial que as suas ocasionais mudanças repentinas de tópico não conseguem fundamentar. Nesse comentário, vamos tentar trilhar um caminho que evite os dois extremos. Todo o livro vai ser tratado como vindo da mão de Miqueias e, portanto, como evidência primária das percepções proféticas da época dele, mas será dado reconhecimento completo à extensão de anos cobertos pela atividade profética de Miqueias, a sua liberdade de falar acerca de diversos tópicos e de justapor os oráculos resultantes sem mais explicações. É um erro impor ao texto ideias ocidentais modernas de ordenação cronológica e desenvolvimento temático. Pano de fundo histórico: 2 Reis 15:20, 2 Crônicas 27:32, Isaías 36:39. Como qualquer outro profeta, Miqueias não pode ser avaliado a parte de seu contexto histórico e, portanto, um breve esboço desse período é necessário. A segunda metade do século 8 a.C. foi muito turbulenta para os estados pequenos da Ásia Ocidental. Após a morte de Jeroboão II de Israel em 746 a.C., o trono do Reino do Norte foi ocupado por uma série de embusteiros imprestáveis, todos igualmente ineficientes em conter o poder crescente da Assíria, que se tornou fortemente expansionista depois da ascensão
de Tiglat-Pileser III em 745 a.C. Peca, filha de Remaías, de Israel, 737 a 732 a.C. Formou uma coalizão anti-assíria e tentou cooptar o rei Jotão de Judá para essa coalizão. A morte de Jotão, de 735 a.C., fez o seu filho Acais lidar com essa situação. Apesar das advertências de Isaías 7, Acais pediu ajuda aos assírios, 2 Reis 16:7. A coalizão foi esmagada, e o assassino e sucessor de Peca, Oséias, foi submetido à Síria. Judá escapou, mas ao alto preço de se tornar vassalo da Síria. Isso não significava somente pagar tributos pesados, mas também o reconhecimento oficial e a aceitação dos deuses do suzerano. Acais, evidentemente, pouco se importou com isso, tampouco com o afrouxamento dos padrões éticos que esse sincretismo sempre traz consigo. Esse é o período em que melhor se encaixa grande parte da crítica violenta de Miqueias aos males sociais de Israel. Em 727 a.C., Tiglat-Pileser III foi sucedido por Salmaneser V e, como acontece com frequência nessas ocasiões, uma mudança de monarca era o sinal para a rebelião. Ao reter os tributos assírios, Oséias assinou a sentença de morte de Israel. Salmaneser cercou Samaria, mas não viveu para ver o seu final. Apesar da rendição de Oséias, o novo rei assírio, Sargão II, 722 a 705 a.C., destruiu Samaria com grande crueldade e deportou os sobreviventes em 721 a.C. O significado desse evento não foi perdido para Judá. Tanto vindicou os profetas anteriores Amós e Oséias, quanto serviu de advertência severa do que poderia acontecer ao Reino do Sul. Mesmo assim, tanto o sentimento patriótico quanto as influências antissincréticas fizeram pressão sobre o rei Ezequias para se livrar do jugo assírio. Sargão II estava ocupado em outro lugar com a rebelião de Merodach-Baladã, que deu à Babilônia uma independência precária durante mais de uma década. O poderio egípcio também estava crescendo depois do estabelecimento de um forte governo da 25ª dinastia, cerca de 715 a.C., e poderia ser uma fonte de apoio. Ezequias prosseguiu com as reformas religiosas, que em si já eram essencialmente um ato de rebeldia. Embora pareça ter se negado a se unir à revolta liderada pelos filisteus, que foi sufocada em 711 a.C., mas na época da ascensão de Senaqueribe ao trono da Assíria, em 705 a.C., Ezequias finalmente se rebelou oficialmente ao reter os tributos. Depois de lidar com rebeliões em outras regiões do seu domínio, Senaqueribe se voltou para o ocidente em 701 a.C. Tiro e a Filístia caíram logo, mas Jerusalém foi salva por uma intervenção miraculosa. 2 Reis 19, 35 a 36. Esse evento fez surgir o dogma da inviolabilidade de Sião, que de forma significativa contribuiu para a sua destruição final. Primeiro, o juízo de Deus sobre o seu povo. Essa seção prevê a destruição tanto de Samaria quanto de Jerusalém,
A razão desse castigo é a conduta ímpia do povo de Deus, especialmente dos ricos e dos investidos de autoridade. Primeiro, o subscrito 1.1. Mesmo que a mensagem de Miqueias fosse direcionada tanto a Samaria quanto a Jerusalém, o seu período de atividade é datado somente pelos reinos de reis de Judá, destacando a sua origem e o seu interesse principal. A sua mensagem não é constituída meramente de observações e comentários políticos astutos, mas a palavra do Senhor. 2. O destino que aguardava Samaria. 1, do 2 ao 9. Versículo 2 a 4. Miqueias inicia com uma breve seção que estabelece duas premissas fundamentais para toda a sua perspectiva. Em primeiro lugar, o Senhor é soberano. Em segundo lugar, o lugar da habitação do Senhor é absolutamente santo. Um reflexo da sua pessoa. Por isso, todos os povos da terra são intimados a dar atenção às acusações dele, e até mesmo a terra, ó terra, é retratada como que tremendo quando ele anda sobre ela. Em linguagem vívida e figurada, os montes são descritos como se derretendo como cerca diante do fogo. Versículo 4. A linguagem do terremoto e da tempestade é tipicamente associada à presença do Senhor. Êxodo 19, 16 ao 20, Juízes 5, 4, Salmos 18, 29, 97, do 1 ao 5. Versículos 5 a 7. A razão de o Senhor está vindo para executar seu juízo soberano é que a sua santidade foi afrontada pela transgressão de Jacó e pelos pecados da nação de Israel. Jacó representa o reino do norte e Israel, como com frequência em Miqueias, representa o reino do sul. A expressão os dois reinos de Israel, Isaías 8,14. Isso fica claro por meio do paralelismo da segunda metade do versículo 5, em que em cada caso a capital é indicada como a que conduz para o pecado, e assim convida a um castigo mais severo. Nos versículos 6 e 7 é prometida a devastação total de Samaria. As construções vão ser demolidas e os alicerces ficarão a descoberto, tornando a cidade em um monte de entulho. Todas as suas imagens, símbolos da sua religião corrupta, são separadas para a destruição proposital. O sentido da metáfora bastante difícil da prostituição, no versículo 7, é vestido em linguagem não figurada na GNB. Samaria adquiriu essas coisas com o preço dos seus rituais de fertilidade, e agora os seus inimigos as levarão para serem adoradas em outro lugar. O fato de a destruição de Samaria ainda estar no futuro indica que essa seção deve ser datada antes de 721 a.C., embora não muito antes. Versículo 8 e 9. Apesar do reconhecimento de que o castigo é amplamente merecido, Miqueias, aqui como Moisés, Êxodos 32:11 e Amós 7:2, está repleto de amargura e tristeza. Andar descalço e nu, despido de vestimentas exteriores, era um sinal de luto e lamento. Isaías 20:2 ao 4, dos quais os uivos do chacal e os gemidos do filhote de coruja seriam um complemento adequado. A ferida moral de Samaria não é somente incurável, mas também infectou seu vizinho Judá e envenena até o espírito de Jerusalém, como acontece com frequência. É mais fácil e mais popular seguir um mau exemplo do que um bom. 3. O inimigo se aproxima de Jerusalém, 1 do 10 ao 16. O tema desse trecho é a descrição do avanço de um exército inimigo, através de povoados e cidades da região de Miqueias, a caminho de Jerusalém, versículo 12. Em detalhes, é extremamente complicado em virtude de seus jogos de palavras excepcionalmente
longos com os nomes dos lugares. Nem todos os lugares podem ser identificados atualmente, e alguns dos trocadilhos ficam obscurecidos na transmissão. Mais importante, no entanto, do que a identificação dos lugares ou da recuperação do significado dos jogos de palavras é a apreciação do impacto do parágrafo como um todo, ao passo que em línguas modernas ocidentais, como no português, o trocadilho é um artifício reservado quase que exclusivamente para o humor. No hebraico era considerado uma ferramenta adequada para expressar emoções profundas, Jeremias 1:11 e Amós 8:2. O emprego extensivo aqui é tanto uma expressão quanto um reforço da aflição do profeta ao ver a sua região natal invadida e ao perceber o que aguardava Jerusalém. Não contém isso em Gate, versículo 10. É uma repetição do lamento de Davi por Saul e Jonatas, 2 Samuel 1:20. O trecho todo é diversamente associado à invasão de Senaqueribe em 701 a.C., a de Sargão em 711 a.C., Wolf, ou a presença de forças assírias na Palestina depois da queda da Samaria em 721 a.C., Dalberg. No entanto, a menção de Gate como um inimigo NTLH de quem a humilhação de Judá deve ser escondida abre a possibilidade de datar o trecho na mesma época da invasão de Judá pela coalizão anti-assíria liderada por Peca em 735 a.C., durante a qual os filisteus atacaram o distrito de Cefelá, embora nenhum dos lugares alistados em 2 Crônicas 28:17 ocorra aqui. A região geral é a mesma e a referência ao lamento de Davi é mais pungente se os filisteus eram os invasores que Miqueias tinha em mente. Esse contexto para o parágrafo é coerente com a localização presente entre as profecias que precisam ser datadas no início da carreira de Miqueias. Laquis, versículo 13, é destacada como a cidade em que as transgressões de Israel floresceram primeiro, isso é, as práticas pagãs que logo estabeleceram um ponto de apoio na cidade de Sião, Jerusalém. Em mais uma referência a Davi, versículo 15, Miqueias vê a glória de Israel, isto é, a corte de Jerusalém, fugindo da cidade, assim como Davi se refugiou na caverna de Adulão, 1 Samuel 22:1. Em virtude dessa situação, o povo deveria rapar a sua cabeça em pranto, Amós 8:10, tornando-se tão calvos como a águia. A referência aos filhos em que eles tanto se alegram serem tirados deles e levados para o exílio surge da política de deportação da população dos territórios conquistados, que foi regularmente empregada por Tiglat-Pileser e seus sucessores. A ocorrência dessa referência aqui, no entanto, não é evidência conclusiva do ponto de vista de que os assírios eram um inimigo em ação, visto que a prática da deportação era conhecida e temida, mesmo por aqueles que ainda não a haviam experimentado. A sua menção já serviria para formar um clímax efetivamente ameaçador. 4. O castigo dos que exploram os pobres, 2 do 1 ao 13. Esse capítulo trata do tema do mal social, tão comum nos profetas do século 8 a.C. Talvez ele deva ser datado nos dias tenebrosos de Acais. Versículo 1 a 5. Em uma sociedade agrícola, a propriedade da terra é a chave para a prosperidade rural. Em Israel, cada família tinha a sua própria herança, que tinha o propósito de ser
inalienável. Levíticos 25, 25 a 28, Números 27, do 1 ao 11, Deuteronômio 19, 14. Enquanto permaneceu assim, um padrão de vida razoavelmente homogêneo prevaleceu no interior do país. Na monarquia surgiu a tendência de a propriedade passar para as mãos dos ricos, que geralmente viviam nas cidades. Os agricultores não tinham o capital para amortecer os efeitos de uma série de más colheitas e, em certas circunstâncias, eram obrigados a se desfazer do seu patrimônio, que esse era um passo a ser dado somente em necessidades extremas, evidenciado pela história de Acabe e a vinha de Nabote, 1 Reis 21. Não obstante, tanto em Judá quanto em Israel, os ricos aproveitaram todas as oportunidades para adquirir a terra do povo e até para forçar oportunidades. Miqueias os descreve maquinando planos à noite, tramam o mal em suas camas e, quando alvorece, eles usam o seu poder para colocá-los em prática, porque isso eles podem fazer. Eles não só compram tudo que aparece no mercado, mas cobiçam terrenos e se apoderam deles, assim oprimindo famílias inteiras. Esse comportamento é uma afronta ao Deus, que é Senhor da terra, como também ao povo, e contra esses perpetradores Deus está planejando uma desgraça da qual, como afirma Miqueias, usando a metáfora de uma canga de bois, que não fica clara na tradução da NVI, não poderão livrar-se. O castigo realmente vai ser adequado ao crime, pois consistirá na perda da propriedade obtida de forma ilegal para um invasor inimigo. Entregou a invasores as nossas terras. Versículo 4. Longe de andarem com arrogância, os opressores, naquele dia, serão ridicularizados como uma triste canção. Eles não terão ninguém de suas próprias famílias para representá-los na Assembleia do Senhor. A expressão divisão da terra por sorteio é uma referência à divisão originária da terra prometida por sorteio. Josué 14, 2, etc. Versículos 6 a 11. Essa condenação direta do abuso da riqueza não deixaria de gerar inimigos para Miqueias. As reações não preguem acerca dessas coisas e a desgraça não os alcançará. Versículo 6. Mostram como ele e as suas mensagens foram firmemente rejeitados. Amós 2,12. Na NVI, o versículo 7 é considerado a reação do profeta à sua rejeição. Parece melhor, no entanto, entender estas palavras como uma continuação das palavras dos opositores, como está na NTLH. Eles não conseguem imaginar que o Espírito do Senhor perca a paciência com eles, ou que ele possa agir assim. A sua cegueira moral é tão completa que cada um se considera uma pessoa cujos caminhos são retos, e para quem as palavras que realmente vêm do Senhor precisam fazer bem. Miqueias imediatamente desfaz as ilusões deles. Andar de forma justa diante de Deus é algo totalmente incompatível com as ações dos seus opositores. Intimamente, eles estavam agindo como inimigos, roubando aqueles que só queriam ter sossego e queriam poder passar como quem volta da guerra. Versículo 8. Mulheres eram tiradas dos seus lares agradáveis e os filhos eram privados para sempre da sua verdadeira herança espiritual. Minha dignidade. Versículo 9. Hoje ainda há multidões que compartilham o mesmo desejo de sossego e a mesma frustração à medida que as suas esperanças são contrariadas por governos egocêntricos, tanto de direita quanto de esquerda. Os camponeses ainda hoje são desapossados pelos ricos inescrupulosos
mulheres e crianças ainda se tornam refugiados pelos caprichos de uma ideologia ou de uma política econômica. As declarações de Miqueias contêm uma relevância premente para um mundo em que prevalecem essas condições. Hoje, como nos dias dele, o Senhor vê isso, e no seu tempo e da sua forma vai castigar. Os servos dele não devem permitir que a oposição ou a falta de popularidade os impeça de declarar isso. Ao retomar novamente no versículo 10 a ideia do versículo 4, Miqueias adverte que os opressores vão ter de se levantar e ir embora, já não tendo um lugar de descanso na terra prometida. A contaminação deles seria a causa da ruína sem remédio. O parágrafo conclui com uma vinheta mordaz do profeta, que em contraste com o próprio Miqueias seria popular com os ricos. Um homem que seria um mentiroso e enganador e pregaria a eles fartura de vinho e de bebida fermentada. Ainda hoje existe um público disposto a ouvir alguém que faz concessões aos vícios da época sob a aparência de pregação da verdade de Deus. Versículo 12 e 13. Esses dois versículos colocados em meio à condenação enxergam a restauração além do castigo. Jacó e Esaú representam a nação toda, que Miqueias prevê como reunida novamente após a derrota e a deportação do versículo 4. O Deus que os libertou pode, de fato, ajuntar e recriar uma nação que será uma grande multidão, como um rebanho de ovelhas, no aprisco, versículo 12. O povo vai sair triunfante do seu cativeiro, sob a liderança do rei deles, ninguém mais do que o próprio Senhor, que abrirá o caminho e irá diante deles, versículo 13. Visto que a doutrina do remanescente está bem fundamentada no século 8 a.C., Isaías 4:2, 10, 20 e 23, 11 do 10 ao 16. Não há necessidade de seguirmos os estudiosos que consideram esses dois versículos uma inserção posterior no texto. 5. A corrupção da liderança, 3 do 1 ao 12. Nesse capítulo, Miqueias ataca a liderança política, jurídica e religiosa de Judá. Com base no testemunho de Jeremias 26, 17 ao 19, esse trecho, ou ao menos a última parte dele, vem dos anos iniciais do reinado de Ezequias e foi influente no estímulo às reformas. Versículo 1 a 4. A tarefa dos governantes é conhecer a justiça e colocá-la em prática, mas os chefes de Jacó e os governantes da nação de Israel, aqui termos sinônimos de líderes de Judá, fazem exatamente o oposto. Eles odeiam o bem e amam o mal. Confira a advertência dada anteriormente por Amós aos líderes do reino do norte, Amós 5, 14, 15, e tratam o meu povo, como um açougueiro trata a carcaça de um animal. Eles arrancam a pele do povo e separam a carne de seus ossos. Eles comem a carne e despedaçam seus ossos como para um ensopado. Na verdade, eles não são nada melhores do que os canibais na sua forma de lidar com o povo de Deus. No entanto, essa conduta não pode ser continuada impunemente. Os seus perpetradores podem até tentar preservar uma camada de respeitabilidade religiosa e clamar ao Senhor, mas perderam o direito a uma resposta. Versículo 4. Naquele tempo, quando a sua necessidade for maior, ele esconderá deles o rosto.
Aqueles que de forma obstinada têm feito o mal, inevitavelmente terão de encarar a consequência da alienação irrevogável de Deus.